grato assim à presença de todos os senhores. Esse trabalho vem fluindo com a presença de todos os senhores. Então, o nosso tema hoje é o livro da vida. Então, o livro da vida é uma página para cada espírito humano. Nesta página está aquilo que ele construiu e aquilo que ele não construiu. Assemelha-se ao empregador com aquele empregado. Ele sabe, o empregado está construindo, então ele vai possibilitando. Se aquele empregado está desperto, acordado, ele também vê que aquele empregador não está evoluindo. Então, se ele quer ter um futuro, então ele vai embora. A vivificação do nosso nome está conforme eu entendo os ensinos. E é bem importante assim, cada um ir lembrando, quanto mais a pessoa tem um aprofundamento nos ensinos, mais responsável ela fica. Porque ela sabe assim que a responsabilidade dela é maior. Isso é bem interessante, mas é verdadeiro. Porque alguns pais melhoram costumes quando têm filhos. Muitos outros induzem os filhos a terem o costume. Então o que acontece aí? Ele está fazendo com que o filho fique igual a ele, para ele não ter opositor. Então acabou ali a constituição, a geração. Não tem mais fruto que presta. Mas aquele que melhorou o costume para o filho ficar numa condição melhor, ele ainda tem possibilidade de manter o seu nome no livro da vida. Mas aqueles que não fizeram nenhum trabalho, não tem como. Como é que um funcionário que não trabalhou direito, que não vem apresentando frutos, pode pedir uma oportunidade? Não tem como. Ele pode chegar ao empregador, mas ele não será atendido. E se o empregador está lúcido ali, se o empregador tem uma fala boa, fala para ele das conquistas que ele precisa de fazer. Ele não vem fazendo essas conquistas. Se ele passar a ter a capacidade de ter essas conquistas, ele poderá ter a oportunidade. Isso é físico. Como é que nós estamos comportando na vida para agora eu fazer um pedido para o Criador? Como é que eu venho comportando? E se eu observar-me, eu não tenho nenhum pedido para fazer, porque eu ainda tenho tantos pequenos detalhes que eu tenho que continuar arrumando aqui. Como é que eu posso agora pedir um grau aqui? Eu tenho que arrumar a base, porque já foi feito muito trabalho assim, a pessoa com pouco recurso financeiro, mas a capacidade de fazer um alimento bom, que as pessoas que comiam e que comeram daquele alimento preparado pelaquela pessoa com pouca propriedade de recurso financeiro, ficavam felizes. Então a capacidade daquela pessoa de vivificar aquele alimento, do alimento ficar agradável, todos nós temos. Então como é que a gente volta agora para a gente? Porque se eu fiz tudo para lá, não adiantou. Eu tenho que fazer para cá. Se eu não cuido de mim, porque aqueles que cuidam deles, muitos falam assim que é egoísmo. Não tem nada de egoísmo. Porque a gente vê o nosso avô, na velhice, ele ficou só, porque os seus descendentes precisavam de trabalhar. Aquela criança pequena, ela fica mais horas só. Então, durante um período da vida, então a gente tem os conhecidos, tem esses, tem aqueles outros, tem o nosso trabalho. Então a gente julga que faz parte de uma coletividade. Não fazemos. A gente entrosa ali. Agora, qual é o procedimento para eu continuar vivendo comigo? Qual é o procedimento de continuar vivificando o meu nome no livro da vida? Não tem nenhuma importância se eu não vivificar o meu nome no livro da vida. Isso é tão sério que as pessoas vão ficando envelhecidas e vão ficando com medo.
Então a gente observa que não é medo físico, porque tem segurança, o portão é bem fechado, a porta tem muitas trancas, a pessoa não vai em qualquer lugar, aí a porta já se encontra fechada. Então o medo é da matéria fina, porque ela não se encontra com a capacidade de ir para a matéria fina, porque ela fez tudo para fora. Fez o alimento bom, possibilitou para os filhos tudo que os filhos precisavam, possibilita para a família, possibilita para os conhecidos. Mas para ela, como é que eu faço para mim? Porque a responsabilidade é individual. Então nós inventamos muitos nomes, né? A pessoa tem que lembrar assim, que inventam muitos nomes, mas o nome mesmo correto é como eu estou fazendo comigo. Porque tem uma pergunta que é feita para todos, que é quem tu és. Então a pessoa tem que lembrar assim, por tuas obras te reconhecereis. Não adianta a pessoa ter feito aqui uma limpeza muito boa, mas com qual intenção que ela fez a limpeza? O que vale na vida interior dela foi a intenção. Não foi o ato externo. Mais acentuado a gente vê aquela pessoa que prepara o alimento e que as pessoas não gostam do alimento que foi preparado. Fica fácil assim da gente ver a intenção. Aquela criança que fez o trabalho escolar e que todos veem naquele trabalho uma coisa boa, e ela, devido ao fato do tempo que ela gastou fazendo aquele trabalho, ela vê muitos defeitos, porque ela gastou muito tempo, e quanto mais tempo a gente olha para um objeto, mais a gente memoriza aquele objeto, principalmente se aquele objeto tem um interesse pessoal daquele que está fazendo, daquele que está observando. Então aquela criança passa a ver muitos defeitos naquele trabalho que ela realizou. Mas o adulto vê pela idade em que essa criança se encontra e a dedicação que ela teve e que ela não quis nenhum auxílio, o trabalho está muito bom, mas a criança vê os defeitos. Devido a essa dedicação que a criança teve, todos gostam do trabalho. Então o que foi feito ali? A intenção de fazer um trabalho bom sem auxílios de outros. Ficou a intenção. Então todo o nosso trabalho da nossa vida, por tuas obras te reconhecereis, é por trás disso aí que está. Então o que vai marcar no livro da vida é isso, a intenção que foi feita. Porque não adianta a pessoa dar sopa para o outro, dar um casaco para o outro, não adianta. Não adianta a pessoa dar um auxílio para o outro, não adianta. Porque tem muitos casos que ela, dezenas de anos depois, ela lembra daquilo que ela possibilitou. Então ela não deu, ela emprestou e ela escravizou o outro. Então o que vai marcar no livro da vida? É isso, a intenção, o que está por trás. Isso fica bem fácil assim de observar uma pessoa que pega uma criancinha qualquer no colo e tira foto com aquela criancinha. Não tem uma significação. Muitos riem daquele que está segurando a criancinha, tirando foto. Isso é físico. Então a intenção que ele faz um ato assim é uma intenção maldosa, é uma intenção que não traz nenhum benefício. Então no livro da vida vai ficar essa intenção maldosa. Então ele não terá material para contar para ele quem és tu, aquele que descuidou na vida. Então cada pessoa é que tem que ir observando a diferença que existe. E essa diferença não está relacionada a financeiro. Não é financeiro. Porque aquela mulher que formou aqueles filhos e vão para uma outra região distante, e que muitos vão para uma outra região que nem conhece a língua daquela localidade. Então o que ela fez? Emancipou,
criou aquele filho, criou aquela filha, emancipando, possibilitando que ficassem amadurecidos. Esse jeito que possibilitou é o que vai valer na vida daquele que teve o ato. Mas esse filho, essa filha, não tem que ficar escravo agora daquele que possibilitou. Eu sou grato, Não, o jeito bom emancipou. Porque quando a pessoa faz um ato bom, ela também não fica esperando um agradecimento. É a mesma coisa de uma mãe que tem um filho ali. Não tem como aquele filho ficar toda hora falando para ela obrigado, obrigado. Não tem como. Ela fez o ato, acabou. Ela preparou o alimento, acabou. Ela preparou porque ela quis preparar e ela preparou um alimento bom. Ela cuidou direito daquela criança porque ela também se prontificou até aquela criança, que ela julgava que seria bom para a vida dela. Então não tem essa coisa assim de ficar uma pendência. Quando fica uma pendência, fica uma maldade. Porque não foi feito com o coração. Porque quando é feito com o coração, então aquele ato que não foi bom, a pessoa lembra e tem vontade de resgatar aquele ato. O resgate está relacionado a limpar o nome, o ato que foi feito, que está marcado no livro da vida. O ato bom é marcado também, mas só que a pessoa fez o ato bom e foi embora. Aquele sorriso, que no ato bom não está relacionado a ter que presentear, está relacionado de como a pessoa deu um sorriso, de como ela deu uma fala. Porque se fosse relacionado a recurso financeiro, aqueles que não têm o recurso, então estariam privados. Então não é dessa ordem aí. Aquele que não tem o recurso, ele tem a capacidade também de ter um sorriso, de ser agradável, de fazer bem aquela função que é da responsabilidade dele. O livro da vida existe para todos que vieram para a criação. E todas as coisas que estão marcadas no livro da vida estão marcadas como a pessoa fez, a intenção que a pessoa fez. Um pai deu um carro para um filho, a intenção daquele carro para o filho é que está marcado no livro da vida. Se aquele carro foi dado para o filho fazer um bom uso, para ir para o trabalho, para ir para o estudo, para fazer um bom uso, então o pai teve aquela intenção do filho fazer um bom uso. Mas o pai deu aquele carro para o filho mostrar para os conhecidos que ele já tem um carro e que é um carro assim. Então está marcado no livro da vida. Para a pessoa ter o nome dela vivificado no livro da vida, é com os atos corretos. Quem tu és, não quem tu fostes. A gente observa assim, pela história, só tem um caso da pessoa fazer o resgate no último momento da vida da pessoa, que é o caso daquele ladrão na cruz. Não tem outro relato. No último momento, a pessoa fazer o resgate. Então, no último momento, aquele ladrão teve a compreensão que ele se encontrava ali porque ele merecia. Mas o Filho de Deus se encontrava ali e ele não via o merecimento desse ato que colocaram Jesus na cruz. Essa compreensão na história só tem de uma pessoa. Então nós não podemos julgar que nós teremos tempo pela frente. Nós temos que lembrarmos assim que o nosso resgate tem que ir sendo feito. Porque muitas vezes a gente tem mais pensamentos incoerentes na vida do que pensamentos coerentes. Pode observar assim que a gente sempre vê uma realização de um pensamento que a gente teve. Então a pessoa passava por uma determinada localidade, anos e anos ali, e ele via que se tivesse a capacidade de fazer uma determinada ponte de uma determinada maneira, para aquela localidade ali, aquele tipo de ponte seria boa. Anos depois,
desenvolvem uma tecnologia, uma maneira e fazem a ponte conforme a pessoa pensava. A ponte fica fácil assim da gente observar que é possível e que já fizeram e que muitos pensavam. Dessa maneira, existe também muitos outros pensamentos. Então, o que a gente está fazendo com a gente, como a gente está vivificando aquilo que nós pensamos, a coerência. Nós temos que lembrarmos assim, quando uma pessoa ou um elemento da família passa por uma situação difícil, então a gente ouve os elementos da família falarem que querem justiça. Então dentro de nós tem sempre um fiel de equilíbrio para tudo. Se nós descuidamos na vida, somente nas horas difíceis, que um ou outro elemento da família que fala que quer justiça, então dentro de nós está o equilíbrio, o justo. Então a intenção que nós vivemos também é no justo, no equilíbrio. É físico, a intenção. Se a pessoa descuidou, mais acentuado a gente vê. Um pai presenteia um filho com um veículo, e aquele filho usa mal aquele veículo, e o pai presenteia de novo aquele filho com outro veículo. Então tem muitas coisas assim. Tem que ver a intenção que está dando. Porque aquele empregador, aquele funcionário cometeu o deslize, ele tira a capacidade de trabalho daquele funcionário. Ou manda o funcionário embora daquela empresa, ou manda ele para um outro setor. Ele não continua. Agora, nós, com os nossos vínculos de família, nós não fazemos observações. Se um filho apresenta uma limitação, nós não fazemos um trabalho de melhorar a constituição daquele filho. Nós só queremos, assim, o paliativo, que muitas vezes aquele filho veio com a limitação porque os pais também falaram que ia ajudá-lo. Agora apresenta um paliativo. Então nós temos que lembrarmos assim, que na criação, os animais que são criados soltos, tem ali os predadores, que mantêm o equilíbrio, que independente daqueles animais, no caso de manada, a gente vai observando assim, os novos vão na frente, tem mais vigor. Independente de qualquer coisa, os mais velhos vão ficando para trás. O que acontece? São mais fáceis de serem pegos pelos predadores. Então o que acontece? Vai tendo o equilíbrio. Então nós também somos assim. Não fomos trabalhando conosco, vamos ficando junto com a decadência. Vai ficando para trás. Para sairmos dessa, a mesma coisa acontece assim, com aquele nadador. Não preparou, chegou no meio, com um pouco mais de esforço, poderia ter acabado de atravessar. Mas não se preparou, volta. Agora o esforço é dobrado. Mas aquele que mora nas imediações dos rios ali, que tem costume de nadar, e ele sabe que para ele chegar do outro lado, ele não tem capacidade de atravessar em linha reta naquela direção, porque independente dele, o rio tem um movimento e vai arrastá-lo. Então ele tem que entrar no rio numa altura acima. Então com as braçadas, com o movimento da água, então ele sai naquela localidade que ele estava pretendendo. E ele não sai assim, porque ele teve que preparar, ele teve que esforçar, ele teve que ter força física. Então nós também somos assim. Para nós nos qualificarmos para a vida, então nós temos que lembrarmos assim que nós temos que nos prepararmos. Porque aquele que preparou-se, ele não preparou com a turma. A gente pode observar assim de um ou outro esportistas aí, que de vez em quando sai um relato, ele treinou sozinho e que não está relacionado a recurso financeiro. Está relacionado à vontade dele sair daquele grau em que ele se encontra. Ele treinou sozinho, mas é chuva, mas ele treinou. Mas é frio, mas ele treinou.
Mas é calor, mas ele treinou. Então ele não treinou somente naquele dia. Ele preparou-se a vida toda. Então, para a nossa velhice é a mesma coisa, é a vida toda. E tem um gráfico muito interessante. O gráfico da vida, da nossa vida atual, é mais ou menos assim, uma linha reta, uma régua. 0 ano, 80 anos. E as pessoas esquecem que para tudo na vida tem o ápice. Se é 80 anos, então a metade é o 40. É o topo. Que independente da pessoa, ela sendo nova ou sendo velha, a base dela está aqui, na formação, no alicerce. Tem tempo pela frente? Não tem tempo. Porque quando a pessoa vai edificar uma casa, a base dela está no alicerce. Depois que eu pôr o telhado, eu volto aqui no alicerce. Não volta. Às vezes ela não chega no telhado, porque o alicerce não tem sustentação. Não foi feito de acordo. Então a formação, e é bem grave, porque a formação também não está depois que nasceu, está na constituição, na qualidade do óvulo, na qualidade do esperma, no período de gestação. Mas cada um de nós tem a responsabilidade, porque eu conheço crianças pequenas que falam que não quer comer aquilo e quer comer aquilo outro. Mas como aquilo outro é mais qualificado, então os pais vêm aceitando. Toda época nós sabemos o que é bom para a minha vida. Muito raros casos a gente conhece criança que não quer o leite da mãe. São raros, mas tem criança que não quer. Tem criança que vomita. E tem criança que é bem interessante também, né? Pequenininha, põe na boca da criança, a criança não engole. Então quer dizer assim, que nós sabemos tudo que nós queremos durante a vida. Agora, para o meu espírito, eu não sei. Para a intenção que eu estou dando o carro para o filho, eu não sei. Eu não sei ou estou entorpecido? Toda época, para a pessoa vivificar o nome dela no livro da vida, é ela. Pois a vida do Filho de Deus foi para auxiliar aqueles que ainda têm vontade de voltar para a pátria do Espírito. A vinda do Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade, é para que tivéssemos um aprimoramento. E esse aprimoramento é essa coisa boa assim mesmo da pessoa e observando como ela é. Então, aquele ensino muito importante que fala quem tu és, como é que eu sou? Que não é como eu estou me apresentando. Porque a gente sabe assim que a pessoa pode fazer uma representação em qualquer setor. Representa ali algumas informações e ela faz só aqueles minutinhos. Então quem viu pensa que a pessoa é aquilo. Mas aquele que tem os olhos para ver, ele vê que não tem uma substância. Nós sabemos assim, nós sabemos conosco mesmo. Agora cabe o trabalho individual da pessoa ir observando, da responsabilidade que ela tem, de como ela precisa de continuar tendo, como ela precisa de continuar caminhando na vida. É cada um. Não tem assim, eu fiz, com qual intenção. Então, mudar dentro de nós. O livro da vida, ele existe. E existe com o nome de cada um. Porque aquele empresário que é organizado, ele tem lá marcado no livro tudo o que ele precisa e tem que estar documentado. Porque quando vai um supervisor do governo lá, ele tem que mostrar que está escrito lá. Aquele funcionário, ele se inscreveu lá para essa finalidade e o nome dele está escrito lá. E quando ele recebe um crachá, ele recebe um crachá com o seu nome e com a função que ele tem. Então, para a nossa vida interna, é igual, não é diferente, não é mais ou menos. Agora, se cada um trabalhar com ele, é problema de cada um, e é individual. E é tão interessante a vida que é individual,
que a gente vê assim, quando tem um grande acidente, acontece de 1 ou 2 ou 3 se salvarem. É indivíduo. E muitas vezes um ou outro, 1 ou 2 ou 3, não entra naquela embarcação. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa atrasou. Então é indivíduo. Nós é que descuidamos de não percebermos que é indivíduo. Como é que eu preciso de continuar fazendo? Eu, porque é indivíduo. Eu que vou entrar naquela embarcação, eu que vou assim, eu que não vou. Então a responsabilidade é sempre individual. E a gente vai observando assim que é tão individual assim que anteriormente muitas casas tinham cachorro e o portão ficava aberto. O cachorro ia lá fora, voltava. E que muitas casas o cachorro também desaparecia. Então do jeito que o cachorro ficava, do jeito que o cachorro desaparecia, do jeito que um filho permanece na moradia, do jeito que o filho vai para as regiões distantes, tudo na criação é indivíduo. Agora, na caminhada para a vida espiritual, a pessoa também tem que lembrar que ela não vai ter muitos que vão caminhar com ela. Tem os companheiros de estrada. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que a vida dela sempre vai ser mais solitária. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, para a vida interna daqueles que vivificarem o nome dele no livro da vida, então ele sabe assim que não vai encontrar muitos com o mesmo propósito. Mas ele tem que lembrar assim, como é que nós estamos comportando na vida para agora eu fazer um pedido para o Criador? Como é que eu venho comportando? E se eu observar-me, eu não tenho nenhum pedido para fazer, porque eu ainda tenho tantos pequenos detalhes que eu tenho que continuar arrumando aqui. Como é que eu posso agora pedir um grau aqui? Eu tenho que arrumar a base. O livro da vida existe para todos que vieram para a criação. E todas as coisas que estão marcadas no livro da vida estão marcadas como a pessoa fez, a intenção que a pessoa fez, para a pessoa ter o nome dela vivificado no livro da vida, é com os atos corretos. Quem tu és, não quem tu fostes. Então, toda época, para a pessoa vivificar o nome dela no livro da vida, é ela. Pois a vida do Filho de Deus foi para auxiliar aqueles que ainda têm vontade de voltar para a pátria do Espírito. A vinda do Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade, é para que tivéssemos um aprimoramento. E esse aprimoramento é essa coisa boa assim mesmo da pessoa ir observando como ela é. Então, aquele ensino muito importante que fala quem tu és, como é que eu sou? E não é como eu estou me apresentando, porque a gente sabe assim que a pessoa pode fazer uma representação. Agora cabe o trabalho individual da pessoa ir observando, da responsabilidade que ela tem, de como ela precisa de continuar tendo, como ela precisa de continuar caminhando na vida. É cada um. Então, mudar dentro de nós